Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você entende a comunicação humana. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve, porque hoje vamos explorar a verdadeira história por trás de uma das invenções mais revolucionárias de todos os tempos, a prensa de Gutenberg. Para começar, precisamos voltar à Europa do século XV, um período de transformações profundas. A produção de livros era extremamente lenta. Tudo era copiado à mão por escribas, levando semanas ou meses para concluir um único volume. É nesse contexto que surge Johannes Gutenberg, um ourives e inventor alemão nascido em Mainz. Mas a grande virada aconteceu quando Gutenberg percebeu que poderia unir técnicas já conhecidas, como o uso de prensas de vinho e a fundição de metais, para dar vida a um sistema completamente novo de produção de textos. A parte mais genial de sua ideia não foi apenas a prensa em si, mas os tipos móveis, pequenas peças metálicas reutilizáveis com letras em alto relevo que podiam ser reorganizadas para formar palavras e páginas. Esse conceito já havia aparecido na China séculos antes, mas lá os tipos eram feitos de madeira ou argila, materiais menos duráveis e difíceis de padronizar. Gutenberg, ao criar tipos de metal com precisão milimétrica, transformou uma ideia antiga em uma inovação capaz de escalar para o mundo inteiro. O brilhantismo de Gutenberg não estava apenas em imaginar a impressão com tipos móveis, mas em aperfeiçoar cada detalhe técnico para torná-la realmente eficiente. Ele criou uma liga metálica especial, composta principalmente de chumbo, estanho e antimônio, que permitia produzir tipos resistentes, duráveis e com excelente nitidez. Essa liga também facilitava a fabricação rápida de novas letras, garantindo padronização e precisão em todas as cópias. Outro avanço fundamental foi a tinta oleosa, desenvolvida por Gutenberg. Enquanto as tintas usadas em manuscritos eram à base de água e não aderiam bem ao metal, sua tinta espessa e escura fixava-se perfeitamente nos tipos, resultando em textos muito mais nítidos e duradouros. Isso marcou uma diferença crucial na qualidade das páginas impressas. A prensa, por sua vez, foi inspirada nas prensas utilizadas em lagar de vinho, comuns na Europa. Porém, Gutenberg adaptou sua estrutura para aplicar pressão uniforme sobre o papel, garantindo uma impressão clara e profunda em cada página. Esse conjunto de inovações, tipos móveis metálicos, tinta oleosa e a prensa mecânica, formou o primeiro sistema de impressão realmente funcional da história ocidental. O resultado? Pela primeira vez, era possível reproduzir centenas de cópias de um mesmo texto em um período relativamente curto, algo inimaginável até então. Esse avanço abriria caminho para uma revolução intelectual sem precedentes. O ápice do trabalho de Gutenberg foi a impressão da famosa Bíblia de 42 linhas, concluída por volta de 1455. Ela recebeu esse nome porque cada página continha exatamente 42 linhas de texto, resultado de um rigor técnico impressionante. A qualidade era tão alta que muitos estudiosos da época tiveram dificuldade em acreditar que não se tratava de um manuscrito feito à mão. O alinhamento das letras, a nitidez das impressões e a consistência entre os volumes representavam um salto gigantesco em relação a qualquer método de reprodução anterior. A Bíblia de Gutenberg não foi apenas um marco técnico, ela também mostrou ao mundo o poder transformador da impressão. Até então, livros eram raridades. Com a nova tecnologia, tornou-se possível produzir dezenas de exemplares em questão de meses, algo impensável para os escribas. Estima-se que cerca de 180 Bíblias tenham sido feitas, e aproximadamente 49 sobreviveram até hoje, sendo consideradas tesouros históricos.
O impacto foi imediato. A circulação de livros aumentou, o custo caiu e a leitura começou a se expandir para além das elites religiosas. Humanistas, estudiosos e comerciantes começaram a ter acesso mais rápido e facilitado ao conhecimento. Esse momento histórico preparou o terreno para movimentos intelectuais que estavam por vir, especialmente o Renascimento e, mais tarde, a Reforma Protestante, que se apoiaria fortemente na impressão para disseminar suas ideias. Tudo isso marca um ponto de virada na história da humanidade, mas os efeitos reais dessa invenção só começariam a se espalhar nos anos seguintes. Após a introdução da prensa de Gutenberg, a Europa entrou em um período de transformação profunda. A impressão permitiu que ideias circulassem com velocidade inédita. Antes, um livro levava meses para ser copiado. Agora, dezenas ou centenas de exemplares podiam ser produzidos em curto prazo. Essa aceleração foi decisiva para a expansão do conhecimento científico, filosófico e cultural. Com livros mais acessíveis e baratos, a alfabetização começou a crescer. Universidades e centros de estudo passaram a ter muito mais material disponível, o que impulsionou debates, revisões e avanços acadêmicos. Pesquisadores podiam consultar textos idênticos, o que ajudou a padronizar saberes e estabelecer métodos científicos mais rigorosos. Foi graças à impressão que obras fundamentais, como as de Copérnico, Vesalho e Galileu, puderam circular amplamente, alimentando o início da ciência moderna. Além disso, a imprensa teve papel central no fortalecimento das línguas vernáculas, o alemão, o francês, o inglês, porque autores passaram a escrever em seus idiomas nativos para alcançar públicos maiores. Isso contribuiu para a identidade cultural dos povos europeus e consolidou a transição do latim para as línguas modernas. Movimentos como a Reforma Protestante também só ganharam força porque as ideias de Martinho Lutero podiam ser reproduzidas e distribuídas rapidamente. O que antes ficaria restrito a um pequeno círculo tornou-se acessível a milhares de pessoas. Em poucas décadas, a Europa vivenciou uma expansão intelectual sem precedentes. A prensa de Gutenberg foi o motor silencioso dessa revolução, um divisor de águas que transformou não apenas a comunicação, mas toda a estrutura da sociedade ocidental. A invenção da prensa de Gutenberg não foi apenas um avanço tecnológico, foi um ponto de virada na própria trajetória da humanidade. Sua criação acelerou a circulação de conhecimento, fortaleceu a ciência, impulsionou movimentos sociais e religiosos e expandiu o acesso à informação como nunca antes. A partir do século XV, aprender, ensinar, pesquisar e transmitir ideias tornou-se muito mais fácil, rápido e democrático. A imprensa mecanizada abriu portas para a formação das sociedades modernas. Ela permitiu que a educação deixasse de ser privilégio de poucos e se tornasse um caminho acessível à grande parte da população. Sem Gutenberg, talvez a Revolução Científica, a Reforma Protestante ou até mesmo a difusão das grandes obras da literatura não tivessem alcançado a força que tiveram. Sua invenção criou uma ponte direta entre as mentes que produzem conhecimento e as que o consomem. Uma ponte que atravessou séculos e continua firme até hoje, refletindo inclusive na forma como nos comunicamos digitalmente. E agora que você conhece essa história fascinante, chegou o momento de agir. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a importância de Gutenberg, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que vai achar isso tão surpreendente quanto você. Assim, você ajuda a espalhar conhecimento exatamente como a imprensa fez há mais de 500 anos.